Boa noite, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui com a igreja amada, querida, e com o objetivo de darmos continuidade ao estudo que iniciamos na quinta-feira passada, né? Sobre a fé. Mas antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, eu quero dar aqui as boas-vindas, né? Ainda que seja online, a algumas pessoas e de alguns lugares, para que os irmãos tenham noção do alcance do trabalho que a igreja está fazendo através destas lives. Eu quero passar para os irmãos aqui alguns lugares que estão conectados agora, assistindo a nossa transmissão. Vitória do Espírito Santo. Temos pessoas lá que estão acompanhando o estudo, acompanham também os cultos aos domingos, estão lá ligados conosco. Temos também na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Essa cidade é uma cidade muito próspera, quase com divisa, ela praticamente faz divisa com Tocantins. Então temos lá o Gerson, a Fabíola e uma turma de caminhoneiros também que assistem, né? Estão assistindo, um grupo, porque ali é um ponto de caminhoneiros, mas são pessoas muito amigas. Então tem lá um restaurante e eles ficam ali assistindo também. Um abraço para vocês, né? Também temos irmãos em Salvador, na Bahia, sem falar da nossa querida Miguel Calmon, cidade que nos acolheu tão bem lá. Temos um grupo grande de irmãos que estão ali nos acompanhando. Além disso, nós temos sido acompanhados pelo Gleiber, a Ana, a Laurinha, e eles têm distribuído os nossos vídeos para muitos irmãos lá em Portugal. Então, lá de Portugal também estão nos acompanhando. Governador Valadares, doutora Geni, muito amiga nossa, um grupo grande de irmãos que há ali estão nos acompanhando. Então, doutora Geni, um abraço a toda a sua família, sua mamãe, todos aqueles que estão ao seu redor. Isso é lá em Valadares, né? Os irmãos da igreja de São João de Meriti têm nos acompanhado. Lá em Barra Mansa também, e Paraty. E temos também a nossa irmã Jaqueline, missionária, com seu esposo, e certamente outras pessoas estão acompanhando na Guiné-Bissau. Então, os irmãos vejam que estas são as informações que eu tenho dessas pessoas e desses países e dessas localidades aí ao longo do país, do nosso país, né? Algumas cidades no nosso país. É possível que existam outras, mas eu não tenho conhecimento. Quero deixar um abraço fraterno com todos esses irmãos que nos honram muito com a sua participação em nossas lives. Eu quero, nesse instante, orar com os irmãos, pedindo a bênção de Deus para o trabalho que estamos realizando. Oremos então, queridos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, queremos te rogar mais uma vez que sejas tu mesmo, ó Pai, aquele que há de ministrar aos nossos corações. A tua palavra seja rica e eficaz no coração e na mente de cada um de nós, e que assim possamos ser pessoas melhores, cristãos melhores, cada vez mais envolvidos com a tua obra. Abençoa-nos, pois te rogamos, Senhor, neste estudo que fazemos sobre a fé, ainda que nós precisemos entender e conhecer muita coisa sobre a fé, mas peço ao Senhor misericórdia
para que aquilo que vamos observar e analisar no momento e para nós seja suficiente para o nosso crescimento. Pois no nome de Jesus é que nós choramos, agradecidos hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, eu quero fazer uma leitura de um salmo bem pequeno, o Salmo 125. Já que estamos falando sobre fé, o Salmo 125 tem como título aqui, pelo menos na minha Bíblia, Fé Inabalável. Esse é o título que nós temos aqui. Salmo 125. Vou fazer a leitura e os irmãos, por favor, nos acompanhem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Muitas vezes nós nos vemos acuados e em determinadas situações até um pouco desesperançados em olhar a corrupção, os desmandos. Eu me lembrei agora de uma palavra de Rui Barbosa, que na sua época, né, vendo os desmandos da sua época, imaginem, há quantas décadas atrás, vendo a corrupção e tudo isso, ele dizia que, olhando para as nulidades, para a corrupção, para as coisas que estão acontecendo, a desonestidade campeando, o que é errado sendo certo, eu estou parafraseando Rui Barbosa. Ele diz assim: eu chego a ter vergonha de ser honesto. A impressão que nós temos hoje é essa. A gente, às vezes, fica na dúvida. Será que eu estou certo ou errado? Devo ou não apoiar isto ou aquilo? Então a gente fica assim numa incógnita. Só Deus, só a sua palavra, para nos indicar um caminho correto, que é o caminho da busca de santidade, da fidelidade ao Senhor, através da fé. Com uma certeza, os ímpios, não necessariamente porque pecam, porque pecar todos nós pecamos. Por ímpio vamos entender aquele que não se curva diante do poder de Deus. Eles vão de mal a pior. Um dia, de alguma maneira, Deus há de honrar aqueles que têm fé. E aqueles que não têm, aqueles que não se curvaram diante do Senhor Todo-Poderoso, eles vão ter a sua paga, que o justo juiz dará a cada um segundo as suas obras. Não compete a nós julgar, mas a Bíblia nos adverte sobre isso. Pois bem, é pela fé que nós vivemos. Eu quero cantar, nesse momento, o hino de número 93 do nosso Inário Presbiteriano. Há muito tempo que a gente não canta esse hino, então um bom tempo. Então vamos relembrar agora o hino de número 93. Procure aí no seu inário ou no seu smartphone para nos acompanhar, ok? Somente foi a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
suportar, eu hei de nele confiar. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vencedor a tentação, me fortalece a sua mão. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Irei com ele me encontrar, e como os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que maravilha, irmãos. Sabemos que pela obra do Espírito Santo em nossos corações e nossas mentes, nós estamos confiados no Senhor. A nossa fé está firmada no Senhor e não em nós mesmos, mas naquilo que Ele é e tem realizado em nossa vida. Nós pedimos aqui aos irmãos que estivessem carecendo de oração, que colocassem no grupo da igreja. Algumas pessoas fizeram isso, mas eu quero listar aqui alguém que também não está no grupo, mas que pediu oração. Em primeiro lugar, nós congratulamos com a irmã Graça, que é aniversaria. Vamos continuar orando por ela, né? Ela tem a sua saúde um pouco debilitada, carece das nossas orações, mas hoje muitos motivos de alegria e queremos louvar a Deus e agradecer a Deus por sua vida, Graça. Deus abençoe rica e poderosamente. A nossa irmã Cleni pediu que estivéssemos orando por seus pais, o senhor Hilton e a nossa irmã Maria Cândida, né? Já estão idosos e carecem não só por isso, mas por isso também das nossas orações, para que Deus cuide deles. E a Cleni também pede que oremos por suas irmãs. E além das suas irmãs, né? Porque me parece que todas elas já passaram dos 30, né? Então é necessário que estejamos orando também para que Deus os proteja. Então, a nossa irmã Cleni pede também que oremos pelo Sebastião e pela Nicole, ok? Vamos orar pela família. Nossa irmã Lore agradece as orações da igreja, mas passou para mim uma mensagem também, dizendo que ainda carece das orações dos irmãos. Nós vamos então lembrar de orar pela irmã Lore. A nossa irmã Fátima pediu que estivéssemos orando por sua família, principalmente por seu pai e seu irmão. Me parece que eu entendi, não consegui identificar perfeitamente, mas a impressão que eu tenho é que ela se referiu à questão da bebida alcoólica. Parece-me que foi isso. Tenho quase certeza, né? Envolvimento com isso. Mas me desculpe, Fátima, se eu não entendi direito, por favor, mas parece que foi isso que você colocou, né? O nosso irmão, que é o presidente da APMT, ele passou uma mensagem para nós, uma mensagem gostosa, muito gostosa. Claro, sempre temos que orar pelos missionários, mas a notícia que ele deu é que nenhum missionário, nem da APMT e nem da Junta Nacional está doente, e também não houve nenhum óbito. Claro, se não há ninguém doente, não há óbito, né?
ninguém correu esse risco. Então vejam os irmãos que maravilha, como Deus está protegendo o nosso povo. Eu tenho feito aqui uma pesquisa e pedindo, né, que os vários grupos dos quais eu faço parte me enviem notícias sobre irmãos. A única notícia que eu obtive foi do missionário, que já está recuperado, ficou curado, né? Me falhou agora a mente o nome dele, e o pastor Simval, lá de Friburgo. E o Simval já é um idoso, jubilado, teve com pneumonia, Covid-19 e recuperou. Como Deus é bom, né? Quero também lembrar para continuar orando pela filha da nossa irmã Eliséia, né? E a Gisele. A Eliséia também tem uma prima, acho que é a Mary, que fez uma cirurgia e está muito abatida e pede que nós estejamos orando por ela também, né? Então, o irmão Marcos Agripino dá essa notícia maravilhosa para nós sobre os missionários. É realmente uma coisa abençoadora. Eu não tenho nenhuma notícia da missão Kaiowá, notícia negativa. Então, me parece que, a não ser os índios e anomantes, tiveram lá algum problema, mas não na nossa missão. Mas a nossa missão está, e é grande, muita gente que anda. Está tudo bem, graças a Deus. O presbítero José Alfredo, que é o nosso tesoureiro do Supremo Concílio, da nossa IPB, em âmbito nacional, a mãe dele esteve muito mal, esteve internada, esteve no tratamento intensivo, recuperou, foi para o quarto, para a enfermaria e está se recuperando assim maravilhosamente bem. Já conversei hoje, passei uma mensagem para o José Alfredo, agradecendo o carinho que ele sempre teve por nós e dizendo a ele que estaríamos orando pela mamãe dele. A nossa irmã Maria do Socorro está lá em Caxias, lutando. Caxias foi o último município do estado a fazer o isolamento, tá? O prefeito Washington Reis, não sei se por ordem dele ou não, acabou retardando os procedimentos, e o quadro lá de Caxias é um quadro grave. Recentemente agora morreu uma menina de 17 anos que não tinha morbidade nenhuma, não tinha problema nenhum. A mãe dela contraiu também, a mãe dela já está curada, restaurada, e a menina morreu. Menina nova, acho que é Camille, acho que é Camille ou Camila, alguma coisa assim. Então, a Socorro pede que nós oremos pelos médicos que trabalham com ela. Vários médicos com problemas. Se não me falha a memória, tem até um médico que está num caso gravíssimo. Então, meus irmãos, vamos lembrar de orar por essas pessoas, agradecendo também porque a nossa cidade, até o presente momento, está num nível aceitável de conforto. Temos poucos infectados, pouquíssimos óbitos, né? Vamos orar para que Deus continue nos protegendo e abençoando. E vamos orar por aqueles que estão enlutados e enfrentando essa situação. Uma outra coisa que eu lembrei agora é que o ministro da Saúde foi trocado. Saiu um ministro e entrou outro. Ora, eu não quero entrar na questão política e nem vou. O que eu quero dizer é o seguinte: a Bíblia manda que nós oremos por aqueles que estão em evidência, as autoridades. Vamos orar ao Senhor para que esse ministro agora, né, seja um homem iluminado, venha tomar atitudes coerentes, atitudes que tragam bênçãos para a população. É uma obrigação nossa orar pelo ministro da Saúde, que está tão diretamente ligado a essa situação pandêmica. Ok, queridos? Não vamos esquecer disso, não. Então vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a sua bênção para esses irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai,
mais uma vez nós nos curvamos diante da tua presença augusta para interceder juntamente com o Senhor, em o nome do teu Filho Jesus, por essas pessoas que nós citamos aqui. Esses médicos, os profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos, toda a estrutura médica que está se mobilizando para cuidar das pessoas em todos os países, em todos os estados do nosso país, nossa cidade. Rogamos-te a tua bênção sobre cada um deles, Senhor. Rogamos-te também que com o teu Espírito Santo o Senhor esteja iluminando aquelas pessoas que têm o dever, a obrigação, o privilégio de conduzir as coisas nesta pandemia, na área da saúde, como, por exemplo, o novo ministro, que nós não conhecemos, não sabemos exatamente o seu pensamento, como ele age, mas isso não nos importa no momento. Nos importa é que o Senhor, o nosso pedido para que o Senhor conduza esse moço, conduza de maneira não a agradar o presidente, agradar o Estado, agradar o país, mas agradar ao teu coração, fazendo aquilo que precisa ser feito de maneira coerente, de maneira sábia, científica, abençoada e abençoadora. É o que toda a população espera e deseja. Contamos, ó Deus, com a tua aprovação e a iluminação do Senhor. Ó Deus amado, também te rogamos, mais uma vez, juntamente com milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, cessa esta praga no meio do teu povo. Cessa, ó Deus, rogamos-te, esta praga no meio da população mundial. Sabemos que tu estás permitindo isto com objetivos santos e perfeitos, é nosso ato de fé, mas também, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, juntamente com milhares e milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. Tem misericórdia das pessoas, das nações, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, e guarda-nos com o teu poder e tua graça. Nós te oramos, agradecidos e certos da tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amados irmãos, nós vamos retornar aqui a nossa fala sobre o livro de Hebreus. Lemos basicamente o primeiro verso para dar sustento ao restante do capítulo, né? Onde lemos o seguinte, Hebreus 11, verso 1. Olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós falamos na quinta-feira passada, no início do nosso estudo, sobre a palavra hebraica e a palavra grega para a fé, que nós traduzimos por fé. Falamos sobre a palavra emuná, em hebraico, que significa agarrar, tomar posse, né? Literalmente. E a palavra pistis, que na língua grega significa fé, né? Significando basicamente minha firmeza. É nisto que eu creio, não abro mão disto. Seja como for, em que nível for, né? A fé do grego pistis é isto, é convicção da verdade de alguma coisa, mesmo que isso não seja visível, não seja palpável, humanamente falando. Eu me lembro que Paulo, falando no Areópago, no capítulo parece que 17, verso 27, ele usa uma palavra em grego ali. Eu fico à vontade para citar essas palavras porque é um estudo bíblico, né? E eu explico. Ele usa uma palavra quando ele diz que o Deus desconhecido era tão real, que ele podia ser apalpado. Ele diz isso, Atos 17, 27, ou 27 e 17. Eu não preparei para falar isso, me ocorreu agora. Então, Atos 17, 27, se não falha a memória. Ele diz assim,
esse Deus que vocês dizem que não conhecem, que é o chefe dos outros, ele é tão real que ele pode ser apalpado. E Paulo usa uma palavra na língua grega que significa tocar. É a palavra aptomai. Significa botar a mão, tocar, sentir pela fé. Então a fé para o grego, para a língua grega, e a fé para nós, os filhos de Deus, tem esse significado de uma convicção da verdade absoluta de alguma coisa. Alguma coisa que foi dita, alguma coisa que foi projetada, por aí. Falamos sobre isso e falamos que a fé é uma coisa construída. A fé não é uma coisa fortuita, sazonal, que acontece assim hoje, agora eu tenho, amanhã eu não tenho. Não. A fé é uma conquista de uma vida coerente. A fé, no verso 2, nós vemos que ela gera bom testemunho. No verso 3, nós vimos que a fé admite a criação. E sem fé é impossível admitir a criação. Aliás, é impossível admitir até a evolução. Até o Big Bang. Não tem. Tem que ter fé para acreditar nisso. Ninguém viu, ninguém fotografou, ninguém registrou, ninguém gravou, ninguém filmou. Não é? Estamos baseados em teorias. Teoria por teoria, todas elas precisam ter fé para você acreditar. A fé, em terceiro lugar, no verso 4, quando nós lemos lá sobre a adoração de Abel, então nós vemos que a fé leva à adoração. Não existe fé sem adoração. Não existe. A gente estuda a história dos povos, a sociologia. Nós estudamos na sociologia a maneira como os povos antigos, os indígenas, aqueles que não tinham consciência ainda da civilização, como é que eles se relacionavam com aquelas forças transcendentais que eram traduzidas por relâmpagos, trovões e secas, falta de colheita, colheita boa e tal. Tudo isso, nós estudando um pouco de sociologia, a gente vê que há uma relação íntima entre o mundo invisível, transcendental e a fé. É impossível você lidar com o mundo transcendental sem fé. Uma coisa leva a outra. E como eles adoravam o trovão, adoravam as árvores, adoravam os animais, adoravam como no Egito. Então, mas com fé. A fé leva à adoração. A nossa vantagem é que nós adoramos algo real, verdadeiro. A fé nos leva a adorar a Deus único, poderoso, ninguém mais tem poder, só Ele, nós sabemos disso, então nós sabemos pela fé. E por fé nós adoramos, foi o que aconteceu com Abel. E Caim não tinha fé, porque se Caim tivesse fé, ele adoraria, ele não adorou. Aí a diferença lá entre Caim e Abel é que Abel adorou, Caim não. Tanto ele não tinha espírito de adoração que depois matou o irmão. Era um espírito materialista, né? Imediatista, cheio de orgulho, cheio de empáfia, enfim, mostrou o que era. Hoje nós vamos continuar na parte 2. Com certeza nós não vamos terminar, né? E nem pretendo terminar. Ainda teremos a parte 3. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: quando nós lemos em Hebreus 11 sobre a fé, nós esquecemos de fazer, na maioria das vezes esquecemos, o que eu estou fazendo. Uma análise, primeiro, do capítulo 10, que eu fiz no sermão. Agora, no próprio capítulo 11, a explicação do porquê essa fé era tão evidente na vida dos patriarcas, na vida dos antigos, envolvendo, aí em cada versículo, melhor dizendo, em cada trecho, né, de versículos, nós vamos ver isso até o final, até o versículo 40, nós temos ali razões por trás do ato de fé. Não estou dizendo que essas razões vêm antes da fé. Razões que estão por trás, ou seja, a fé
é manifestada através destas coisas. Não é aquilo que eu disse antes. A fé é uma coisa que acontece assim, no estalar de dedos. Hoje eu tenho fé que eu vou ganhar $1 milhão, mas amanhã não. Mas eu tenho fé que eu vou ganhar um carro, tenho fé que eu vou ficar curado, tenho fé que... Quer dizer, essa fé, que não é a fé salvadora, ela é vista pela maioria das pessoas como um meio de ganhar alguma coisa. E a fé não é isso. Pode até vir a ser, mas a fé tem que gerar testemunho. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé se eu não tenho um bom testemunho? Eu tenho fé, mas não sou adorador. Eu tenho fé, mas não creio na criação, no Deus Criador. No verso de número 5 e 6, nos versos de número 5 e 6, nós lemos assim, observe. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela tem a obrigação de nos mover a uma vida tal, a uma prática de vida em todos os níveis que agrade a Deus. Deus quer se agradar de nós. E quanto mais Ele se agrada de nós, mais nós nos achegamos a Ele. Isto não exclui o fato de que nós, como seres humanos, venhamos a deixar de sofrer, chorar, porque, olha, Deus se agradava de Estevão. Deus se agradava de João Batista. Disse que, ele mesmo, Jesus disse que entre os nascidos de mulher nunca houve ninguém maior do que João Batista. Deus se agradava, né? De Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó. Deus se agradou de Moisés, nem por isso Moisés deixou de sofrer. Deus se agradava de José, mas José passou por tudo aquilo. Então, nós não temos que nos preocupar se nós vamos agradar a Deus com a nossa vida para termos uma vida de acordo com a nossa visão de conforto. Eu tenho uma visão de conforto, sabe qual é? Vou dar um exemplo para vocês. Saúde perfeita, não tem problema nenhum de saúde. Dinheiro no banco, um bom salário, um casamento perfeito, filhos maravilhosos, netos extraordinários, inteligência, beleza, uma série de coisas que nós, seres humanos, entendemos como sendo benefícios, beneplácitos, coisas boas. É assim que nós pensamos. E algumas pessoas erradamente querem agradar a Deus, como os antigos e os idólatras, muitos antigos idólatras, não os antigos cristãos ou filhos de Deus, faziam, tentando agradar a um Deus para que sua colheita fosse boa, agradar a Deus para ser curado, agradar a Deus para ganhar alguma coisa. Não é assim que Deus trabalha com a gente. Ele quer sondar nosso coração, nossa mente, para saber se nós estamos realmente dispostos a nos agradar a Ele, pelo simples fato de saber que Ele é Deus e merece e requer para si mesmo toda adoração, subserviência, amor, disposição, sacrifício. E quanto mais nós fazemos isso sem qualquer interesse escuso ou qualquer interesse secundário, Deus se agrada de nós. E a fé nos move a agradar a Deus, não para ganhar nada. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se não quiser, Ele não dá. Ele é Senhor. É como Jó disse, temos recebido de Deus todo o bem, não vamos receber agora o mal, já que Ele permitiu. Então, queridos, Enoque andou com Deus e Deus se agradou de Enoque. E Deus se agradou de Enoque porque Enoque com certeza era uma pessoa adoradora, era uma pessoa sincera,
Era uma pessoa que buscava a presença de Deus de uma maneira tão intensa que Deus se agradou dele. Será que Deus está se agradando da igreja hoje, em termos universais? A maneira como as igrejas estão vivendo, os cantores, os evangelistas, missionários, pastores, membros de igreja. Quantos de nós podemos dizer, eu tenho fé? Porque esse é o tema do nosso estudo. Você tem fé? Então você agrada a Deus. Sem interesse nenhum, sem nada. Agrada por saber que Ele quer ser agradado e essa é a nossa função. A nossa função está lá no nosso catecismo. Para que fim criou Deus o homem? Para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. A nossa missão é evangelizar, mas a nossa função é agradar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, exaltar o nome de Deus. Essa é a nossa função, sermos sal e luz neste mundo. Manifestar em nós a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E para isso nós temos que buscar viver de uma maneira tal que Deus se agrade de nós. E se agrade de você, se agrade de mim. A fé agrada a Deus e faz com que Deus se agrade de nós. A fé de Abraão fez com que Deus se agradasse tanto que deu um apelido para ele, de amigo de Deus. A fé de Davi foi a vida de Davi foi moldada por buscar agradar a Deus, de uma maneira que Deus disse, esse homem é um homem segundo o meu coração. Mas Davi era pecador? Sim. Abraão pecou? Sim. Enoque pecou? Todo mundo. Só quem não pecou foi o Senhor Jesus. Fora Jesus, todos pecaram, destituídos, então estávamos da glória de Deus. Se não for o sacrifício de Jesus, ninguém sobreviveria eternamente com Deus. Mas vamos continuar. Os versos de 7 a 12 e depois os versos de 17 a 19, ok? E vai falar sobre os patriarcas, começando com Noé. Então vamos lá. Agora, esses versos vão nos mostrar que a fé é provada pela obediência. Fé é provada pela obediência. Vocês lembram daquela história do camarada que atravessou as cataratas de Niágara e foi e voltou, depois disse, agora eu vou com um carrinho de mão. Foi e voltou. Vocês acreditam? Acreditamos. Vocês acreditam que eu faço isso com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Aí todo mundo, acredito. E quem é que quer entrar no carrinho? Ninguém entrou. Ninguém se arriscou. Podem entrar no carrinho que eu levo. Não, ninguém quis. Faltou o que nessas pessoas? Aí você vai dizer assim, elas não são loucas. Lhes faltou qualquer outra coisa, mas digo assim, faltou fé. Faltou fé. Porque na verdade Jesus, nosso Deus, constantemente está mandando a gente entrar num carrinho desse. Sermos obedientes, como ele fez com Noé. Olha o que ele fez com Noé. Noé, você sabe o que é chuva? Aí Noé disse, não, senhor. Tá. Porque naquela época caía uma garoa que regava a terra. Não tinha chuva. Não houve. Deus não tinha tudo organizado. A Bíblia diz isso, que caiu uma garoa que regava a terra. Chuva, igual a gente vê aí, 30 milímetros, 100 milímetros, 50 milímetros, não existia isso. E aí Deus disse assim, Noé, eu vou mandar um dilúvio. O que é isso, Senhor? É uma chuva muito forte. É uma garoa multiplicada por 1000. Você imagina isso, vai cair direto aí, 40 dias direto. Quando, Senhor? Não lhe interessa saber, o dia que eu resolver. Mas eu quero que você faça uma coisa, você construa um barco. O que é isso? Lá no meio do deserto.
não tinha mar lá onde ele estava, no ermo. Um barco. Olha só, você não tem que saber o que é. Eu vou te explicar aí como é que você vai fazer. Então vamos lá, uma arca. E começou a orientar. Olha, eu quero uma arca assim, 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 explicando para ele. E ele construiu a arca em tempo recorde. O quê? 6 meses? Um ano? Não. 120 anos. 120 anos construindo uma coisa que ele não sabia o que era, para enfrentar uma coisa que ele não sabia o que era. Ele com seus filhos e com as pessoas que estavam sob sua orientação. Eu fico imaginando como ele foi zombado pelas pessoas. Eu fico imaginando como chamaram ele de maluco, de louco. Se houvesse força policial naquela época e houvesse manicômio, eles iam prendê-lo e colocar no manicômio. Uma loucura, o que você está fazendo? Não sei. Para quê? Também não sei. Deus disse que o nome disso aqui é uma arca e que é para eu escapar de um dilúvio. O que é isso? Não sei. Nunca tinha visto isso. 120 anos depois, esse homem obedeceu cegamente à ordem de Deus. Com isso, ele salvou a sua vida, a vida da sua família e deu origem a uma nova existência no mundo que está até hoje. Somos fruto da obediência de Noé, a sua fé. Depois Deus chega para outro cabra e diz assim: ô Abraão, sim senhor, olha bem, eu quero que você faça uma coisa. Como é que está aí na sua casa? Tudo bem? Tá, sim senhor, eu construí uma casa aqui com 5 quartos, 3 banheiros, aqui é uma maravilha, tem uma churrasqueira ali, o pessoal faz festa aqui em casa, a gente vem e tal, a gente mata um cordeiro, mata um novilho, tá tudo bem. E a sua vida, tá bem? Tá tranquilo, aqui tá tudo certo. Eu quero te dar uma ordem. Pois não, qual é a ordem que o senhor quer me dar? Larga tudo isso aí. Aí tinha um programa aí, uma época, que tinha uma mulher que quando alguém falava alguma coisa estranha, ela falava assim: hã? Eu não acredito que Abraão fez isso. Hã? Como é que é? Se o João Pedro estiver assistindo isso agora, ele vai rir. Não é, João? Será que Abraão virou para Deus e disse assim: como é que é? Não foi não, João. Abraão obedeceu imediatamente. E Deus disse assim: sai daí, larga sua casa, larga seu carro, larga tudo, larga seu emprego, larga seu dinheiro no banco, larga tudo que você tiver, larga amigos, tudo, larga a bicicleta, larga tudo. Tá bom, senhor, eu vou largar, mas para ir para onde? Não lhe interessa saber, você vai para um lugar onde eu vou mostrar para você depois. Gente, é algo extraordinário, fantástico isso. Como é que pode uma pessoa largar tudo assim, desse jeito, com tudo estabilizado, direitinho, conquistado com tanto esforço, e ele obedece literalmente. E Deus faz uma promessa para ele: de você eu vou fazer uma grande nação. Depois vem a história de Isaac. Aí Deus pede que ele ofereça, primeiro, o grande milagre de Isaac nascer. De Abraão e Sara já tinham uma média de 100 anos os dois. Cada um, né? Agora não tinha mais jeito, ali já foi um milagre. Agora, depois desse milagre, Deus pede para ele matar o filho, oferecer em sacrifício, e ele obedece também. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Agora uma pergunta para você, meu irmão, para você, minha irmã. Quantas vezes você já sentiu de Deus uma orientação para fazer alguma coisa e você não fez? E isso está registrado no livro da vida como falta de fé. Hoje eu dei uma ordem para o Boanés não cumpriu porque ele não tem fé. Hoje eu dei uma ordem para Cleni não cumpriu porque ele não tem fé. Hoje eu dei uma ordem para o pastor Ronaldo, ele não cumpriu porque ele não teve fé. Como é que vai ser isso depois? Vocês querem ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa, eu sei que tem muita gente me ouvindo, muita gente. Tem gente me ouvindo até que nem é cristão. Eu já andei recebendo aí umas críticas, quando eu falei algumas coisas aqui, mas crítica no sentido
de pessoas hereges, tá? Que não concordam com a palavra, pessoas que são homens ateus, pessoas que não creem em Deus, fazendo críticas à palavra de Deus, não à minha pessoa, porque eu não falo nada de mim. Mas então, mesmo que se você vai ouvir isso e não concorda, não é por isso que eu vou deixar de falar, ok? Eu falo porque é o Espírito Santo que coloca em meu coração. Se você gostar, muito bem. Se você não gostar, eu não posso fazer nada. O que eu não posso é ser negligente, desobediente ao que o Espírito Santo me manda falar. O dia que eu tiver dúvida sobre isso, eu peço que Deus tire a minha vida e me tire dessa terra, porque aí eu não tenho mais objetivo viver aqui, se eu não sinto que Ele fala comigo. Você quer ver uma coisa que tem sido, no meu ponto de vista, como eu creio na palavra, que tem demonstrado falta de fé na vida dos filhos de Deus? É a disposição de se entregar na obra, é a disposição de sustentar a obra de Deus. Isso demonstra falta de fé. E é muito sério isso. O Espírito Santo dá uma ordem: olha, eu quero que você faça isto ou aquilo, e a gente considera, não faz. Os missionários são uma prova disso. Essa missionária que está lá na Guiné-Bissau foi membro da minha igreja em Ipatinga, a Jaqueline. Ela tinha tudo lá certinho na vida dela, não tinha nada errado. Todo mundo gostava dela, tinha lá possibilidade de um bom emprego, todo mundo conhecia todo mundo conhecia, uma menina maravilhosa. De repente o Senhor falou: quero você como missionária. E ela largou tudo e foi embora. Está lá na Guiné-Bissau, trabalhando com seu esposo. Então a fé é provada pela obediência. Noé, Abraão, Jacó, sem falar na Esther, né? Sem falar na Ruth. Poderia citar aqui um sem número de pessoas, não apenas que estão nas páginas sagradas, mas homens e mulheres que eu conheço, que a história já registrou. Então, meu irmão, se você não tem a disposição de obedecer a Deus, à palavra de Deus, desculpa dizer isso para você, você não tem fé não, mas não tem mesmo. A fé nos leva à obediência. Ela prova, é aprovada pela obediência. Deixa eu recapitular aqui. Eu vou falar uma última coisa por hoje. Eu disse aqui que a fé gera um bom testemunho, a fé admite o poder criador de Deus, e nós estamos submissos a isso. A fé nos leva a adoração perfeita a Deus. Depois diz que, versos 5 e 6, a fé agrada a Deus, deve agradar a Deus, como no caso de Enoque. E agora, por último, diz que a fé é provada pela obediência. Se você obedece, você tem fé. Se não obedece, você está querendo enganar a quem? A quem eu vou enganar? Nós vamos enganar a Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece? Não é por aí. Por hoje, eu quero ler do verso 13 ao 16 e encerrar hoje. Ficaremos com mais 3 observações para a semana que vem. Deixa eu ler aqui os versos de 13 a 16. Diz o texto que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Por hoje eu quero encerrar dizendo o seguinte, que a fé, ela só pode ser tida como fé, depois de tudo isso que eu falei, se ela se submete aos planos insondáveis de Deus, à sabedoria de Deus,
e ao domínio de Deus sobre a história. Vejam bem, toda esta pleiade de pessoas, todos esses testemunhos, citados aqui, mas existem milhares e milhares e milhares de outros que também testemunharam. Até no tempo de Jesus, os apóstolos, os discípulos, que foram martirizados, enfim, é um número infindável de homens e mulheres que se submeteram a um plano insondável de Deus, porque tudo o que nós vivenciamos na vida espiritual é vivenciado por fé. Deus falou com quem? Através de quem? Falou aos pais pelos profetas, falou pelo Filho, fala pela palavra, Deus falou. Os servos de Deus estão prontos a morrer por isso. E Deus se agrada disso. Eu nunca encontrei com Jesus. Nunca encontrei com Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, nenhum deles. Nunca conversei com Maria nem com José. Nunca tive contato com nada disso. Como os antigos também não tiveram. E desde os tempos imemoriais, desde Gênesis capítulo 3 até hoje, nós temos vivido pela fé, submissos a um plano insondável de Deus que nós não alcançamos. A Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos que os nossos, mais sábios. Seus caminhos são muito mais altos que os nossos caminhos. Na verdade, nós não compreendemos o que está acontecendo. Nós não temos a mínima noção do que seja essa pandemia. Não sabe o que é isso. O que é pandemia? Por que essa pandemia veio? Por que Deus está permitindo? Não sei. Por mais que eu queira explicar, buscar explicações, serão pífias as minhas conclusões. Tudo que eu pensar e disser estará muito longe daquilo que Deus planejou para mim, para você, para a igreja, para o mundo, para os governantes, para a história. Ele é Senhor da história. Na hora em que começamos a questionar as formas e a maneira pela qual Deus está governando o universo, nós estamos dando de braços com o inimigo. Nós estamos nos unindo a Ele. É como se disséssemos: o Senhor não sabe governar o mundo que o Senhor criou. O Senhor não sabe cuidar da minha vida. Já pensou nisso? A fé tem que ser uma ação submissa aos planos de Deus, insondáveis, inescrutáveis. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, diz a palavra de Deus. Deus não deixou para nós a Bíblia com explicações sobre seus atos. Deus sempre diz: faça isso. E todos que questionam criam um problema sério com ele. E não é para ser questionado, é para ser obedecido. E pela fé que nós temos em que ele sabe o que está falando, sabe o que está fazendo, sabe o que está determinando, sabe como conduzir a história. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, não tem muito tempo não: como é que pode? Deus faz uma coisa lá, acontece uma coisa, e ali ele está tratando comigo, com o senhor, com o japonês, com o alemão, com o índio. Todo mundo está sendo envolvido e ele trabalhando na vida de cada um. No final das contas, tudo acontece de uma maneira sábia, perfeita, santa. Como é que ele faz isso? Eu disse: meu amigo, isso não é para a gente questionar, não. Isso é motivo da gente adorar esse Deus maravilhoso, dono da história, Senhor da história, que vem conduzindo a história desde que criou o homem. E nada, até hoje, fugiu do seu controle. A Bíblia diz que ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Uma folha não cai sem que ele não ordene. Ele é Senhor da história. Ele tem domínio sobre tudo.
Quer um conselho meu sobre essa Covid? Sobre essa pandemia? Um conselho do seu pastor. Fique calmo. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, fique tranquilo. Nós estamos nas mãos de quem sabe cuidar das coisas. O ministro sabe, o cientista sabe, o presidente sabe, o governador sabe. Cada um sabe alguma coisa que Deus permitiu saber. Mas quem sabe mesmo é Deus. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Se eu vou estar vivo amanhã ou não. E eu me lembro aqui do vice-presidente, José, que disse assim, quando alguém perguntou para ele, só acha que Deus vai usar esse câncer para tirar a sua vida? E ele respondeu dizendo o seguinte, Deus não precisa de um câncer para tirar a minha vida, Ele tira a minha vida agora se Ele quiser. Ele é Senhor. Seja com acidente, seja com câncer, seja com pneumonia, seja com uma queda, seja com coronavírus, seja com influenza, não tem, Deus está cuidando das coisas, você não vai escapar do projeto de Deus para a sua vida. Creia nisso. Por mais preocupação que nós tenhamos, diz o texto de Mateus capítulo 6, nós não vamos acrescentar um côvado à nossa existência. Então para que essa preocupação? Essa angústia que gera dúvida, incerteza e que ofende a Deus? Não, meus irmãos. Esse povo aqui, eu vou libertar vocês. O povo ficou 400 anos sob o domínio do Egito. Ah, mas agora eu vou libertar vocês. 40 anos no deserto. Um dia vocês serão uma grande nação. Milênios se passaram. E agora, em 1948, é que Israel se tornou nação oficial diante do mundo inteiro. Olha quanto tempo. Será que tudo isso seria motivo para descrermos que o Senhor da história está escrevendo uma história para a sua glória, para a nossa bênção eterna? Se nós, como disse Paulo, se nós esperássemos apenas nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos seres humanos. Nossa esperança está no Senhor da história. A fé tem que ser submissa à história que Deus está escrevendo. Você não sabe qual é. Você sabe, ô Boané, estou te vendo aí. Você sabe o que Deus preparou para você amanhã? Não sabe nada. Fernanda, estou vendo você aí também. Estou vendo aí vários irmãos. Silvana Nascimento, está aí. Deus é soberano. Aleluia, Silvana, é isso mesmo. E você sabe, Silvana, o que vai acontecer amanhã com você? Ou hoje à noite? Ou daqui a um mês? Não sabe. Nós não sabemos. Só sabemos uma coisa, que devemos viver de maneira que Deus se agrade de nós. De maneira que possamos adorá-lo com sinceridade. Ser subservientes, sinceros, operosos, evangelistas, fiéis ao máximo que pudermos. Para que o Senhor diga, aquele meu filho, aquela minha filha tem fé. Eles têm fé. Semana que vem nós vamos continuar, porque não adianta alongarmos hoje. Eu acredito que a porção que Deus nos deu hoje já é suficiente para que nós absorvamos o suficiente também, né? Desculpe a redundância, para caminhar com mais sabedoria nessa seara. A fé não é apenas a certeza de que algo é real. Nós temos que provar isso com a nossa vida, de que nós entendemos o que é fé. Essa fé que nos leva a admitir que algo que não existe está previsto para nós e Deus pode fazer qualquer coisa se quiser. Esta fé tem que ser acompanhada de subserviência, de testemunho, de adoração, de esforço em agradar a Deus. E essa fé tem que ser acompanhada por obediência irrestrita, como nós lemos aqui. Meus amados irmãos,
não é fácil ter fé. Eu vou fazer uma coisa. Depois eu vou colocar vou colocar no grupo da igreja, nos grupos, amanhã, esses itens que eu coloquei para que vocês acompanhem depois. Não vou colocar os da semana que vem, né? Vou colocar os que eu falei até hoje. Vou colocar ali com os versículos para você pensar, analisar. E quando eu terminar o estudo, eu publico o estudo completo para os irmãos, ok? Vou colocar em outros grupos também, que me acompanham. Todas aquelas pessoas que me acompanham, eu vou publicar isso, vai ficar mais fácil para nós fazermos nosso estudo, ok? A nossa irmã Elza Amaral, da família Amaral, aí tem a Elza Amaral, Gerson Amaral, Erisvaldo Amaral, Baia e, gente, Jaqueline. É uma família imensa, maravilhosa, abençoada e abençoadora. Devo muito a essa família em termos de carinho e amor. Esta é uma família que eu poderia citar como uma família que sempre demonstrou, para mim, sempre demonstrou ser uma família de fé. E que saudade do Coronel Isaías. Viu, Elza? Sinto muita saudade de todos e do nosso amado Isaías, de quem eu nunca vou esquecer nessa terra, mas que eu vou abraçar muito lá no céu, se Deus assim me permitir. Amém? Muito obrigado, queridos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê uma noite de paz, um restante de fim de semana aí também abençoado, nos preparando para a próxima oportunidade, quando estaremos juntos aqui, ok? Vamos orar então, mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos responder a esta pergunta afirmativamente. Você tem fé? Queremos responder diante do Senhor. Tenho, Senhor. Eu te adoro, eu te sirvo, sou obediente, procuro agradar ao Senhor. Eu realmente estou submisso à tua vontade, ao curso da história da minha vida, da minha família. Eu tenho fé, Senhor, tenho fé que tudo que o Senhor permite está de acordo com a tua palavra. Tudo contribui para o bem daqueles que te amam e amam ao Senhor. Tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Nós temos fé nisso. E nós temos fé que mesmo que as coisas nos pareçam estranhas, difíceis, como diz Abacuque, ainda que não haja gado no curral, o produto da oliveira minta, a oliveira não floresça, não importa. Eu tenho fé que devo adorar o meu Deus e louvar o Deus da minha criação. Não importa o que aconteça. Espírito Santo de Deus, nós te rogamos que fortaleça em nós esta fé. Coloque em nós esta fé maravilhosa que nos leva a enfrentar todas as coisas que aparentemente são contrárias, mas que nos leva também a regozijar com as vitórias que nos vêm por intermédio da obra do nosso Deus em nossa vida. Que esta fé, ó Deus, venha honrar não apenas ao Senhor, mas também à tua igreja. Nós te oramos assim, mais uma vez, declarando que estamos certos da tua bênção. Cremos no teu amor, na tua misericórdia. Por isso pedimos que nos perdoe os pecados que cometemos diante do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Até domingo, irmãos, se Deus assim nos permitir.